No vídeo dessa semana eu vou te ensinar a responder uma das perguntas mais clássicas em entrevista de emprego. Me fale de você. Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Empregabilidade Máxima. Meu nome é Eduardo Sag, sou especialista em empregabilidade e, como eu falei, hoje eu vou ajudar vocês a responderem a pergunta clássica que aparentemente aparece em todos os processos seletivos. Me fale de você. Ao contrário do que muito pseudo-especialista em carreira e empregabilidade diz por aí, me fale de você não é só uma pergunta quebra-gelo. Ela é uma pergunta também quebra-gelo, mas muito utilizada para entender o poder de argumentação do candidato, a autoconsciência dele profissional e principalmente as expressões, como ele se expressa, como ele pensa, como ele raciocina. Então, quando um recrutador, um selecionador pergunta para você, me fale de você, ele pode estar de fato querendo quebrar o gelo, mostrar uma preocupação genuína com você, tentar deixar você mais calmo, mais tranquilo, menos nervoso, mas também pode estar querendo já te analisar, entendendo esses fatores que eu trouxe para vocês. Mas aí você me pergunta, tio Eduardo, como é que eu respondo isso? Falo mais da minha vida profissional, mais da minha vida pessoal, o que eu falo da minha vida pessoal e o que eu não falo da minha vida profissional. Muito simples. Apesar dessa pergunta ser me fale de você, na grande maioria das vezes o recrutador ou o selecionador não quer saber tanto de você assim. Quer saber mais sobre a sua carreira, sua história profissional, seus principais projetos, aquilo que você está buscando. É importante você entender que quando o recrutador, o selecionador faz esse tipo de pergunta, ele quer saber quem é você e o que você fez. Obviamente ele quer saber isso das suas palavras, para ele começar a entender de fato, como eu falei, como você pensa, quem é você, um pouco do seu comportamento, para ele começar a desvendar o grande quebra-cabeças que é você. Porque ele não te conhece ainda, então para ele você é só um currículo, que é uma folha de papel com um monte de coisas escritas, ou um perfil no LinkedIn, uma fotinho bacana, com um monte de informações escritas também. Então, quando ele te pergunta isso, ele quer começar a te entender e principalmente, como eu sempre falo, para diminuir o risco da sua contratação. E você pode ver, em quase todas as etapas de entrevistas, você vai ser perguntado sobre quem é você. Porque os entrevistadores são diferentes. Então é importante você saber responder essa pergunta com o máximo de segurança, com o máximo de clareza e principalmente de uma maneira estratégica. Mas vamos lá, respondendo essa pergunta, o que você deve falar? Dá mais foco na vida profissional ou na vida pessoal? Fale entre 5 a 10% da sua vida pessoal e entre 90 e 95% da sua vida profissional, porque é isso que interessa, é isso que vai fazer com que você seja aprovado e deixe uma boa impressão. E uma maneira infalível de você responder essa pergunta, deixando uma boa impressão na parte que você vai falar da sua vida profissional é o seguinte: você não vai contar toda a sua história profissional, todas as empresas que você entrou, o que você fazia, o que você não fazia e por que você saiu. É muito interessante você mostrar para o recrutador o motivo do porquê você começou a trabalhar aonde você trabalhou, ou seja, trazer suas primeiras experiências profissionais, talvez a primeira, talvez a segunda, e daí por diante você falar rapidamente sobre as suas passagens profissionais até o seu último e o seu penúltimo emprego, porque é onde realmente interessa. Geralmente nós, recrutadores, avaliamos as 3 últimas experiências profissionais para justamente começar a entender a aderência do candidato à posição que a gente está trabalhando. E aí, é claro, vamos supor que você trabalhava numa área e você mudou de área. Vou dar um exemplo. Você trabalhava, por exemplo, na parte administrativa e começou a trabalhar com RH. É interessante você assinalar para o recrutador quando você fez isso. Qual foi essa trajetória? Qual foi esse contexto? E a partir daí ele vai começar a entender quais foram os seus movimentos de carreira, os seus principais movimentos de carreira. E aproveitando esse gancho, quais são os outros pontos importantes onde você deve assinalar para o entrevistador quando você estiver passando rapidamente pela sua carreira? Se por um acaso você teve uma promoção importante ou você teve uma expatriação, você foi morar em outro país, nem que seja por um mês, isso é importante você falar. Por exemplo, olha só, entrevistador, nessa empresa aqui foi onde eu fui promovido. Eu deixei de ser um analista sênior para ser um coordenador. Ou, olha só, nessa passagem aqui eu recebi um excelente convite para ser expatriado, fiquei 3 meses no assignment na África do Sul. Isso são pontos importantes. Isso vai deixando claro para o recrutador uma estrutura de carreira, uma personalidade, ele vai começar a entender um pouco do seu posicionamento profissional. Outra coisa que é super importante, se você fez parte de um projeto, por exemplo, de uma empresa ou um serviço que teve destaque nos últimos anos, por exemplo, você participou do lançamento de uma grande startup, que hoje é um unicórnio, você fez parte de um plano de negócios, de uma solução que hoje todo mundo usa. Isso é importante você destacar também enquanto você está contando brevemente a tua história profissional. Outra coisa, um conhecimento técnico importante que tem a ver com a tua carreira hoje.
Porque, por exemplo, não faz sentido nenhum você, por exemplo, falar que você aprendeu datilografia no seu terceiro emprego. Hoje em dia não faz sentido nenhum. Mas, por exemplo, se você falar que você aprendeu a programar há 2, 3 anos atrás e você usa essa linguagem de programação hoje no seu trabalho que talvez não tenha nada a ver com programação, com a área de tecnologia, mas te ajuda, isso te traz destaque. Isso mostra para o recrutador e para o selecionador que você é uma pessoa que está antenada, atualizada, e essas informações vão marcar o seu perfil na cabeça dele. Muitas pessoas me perguntam, poxa Eduardo, eu faço tudo direitinho, falo muito bem da minha carreira, mas não é o que você fala, é o que você fez, é o que você representa. Muitas pessoas falam muito bem, têm uma oratória muito boa, mas infelizmente na hora de uma entrevista, por mais que elas falem bem, elas não conseguem trazer para o recrutador e para o selecionador os principais projetos, como ela ajudou as empresas a crescerem, qual é o valor que ela gera. Então não adianta você falar muito bem sobre si mesmo, falar muito bem da sua história profissional e da sua carreira, se você não tem nenhum grande marco de carreira. Mas eu te garanto, você tem, você só não aprendeu ainda a pensar estrategicamente em como você conta isso numa entrevista. E 2 pontos importantes que você tem que sinalizar sempre que você for responder essa pergunta. Quando você estiver passando brevemente pela tua história profissional, você precisa sinalizar o recrutador e o entrevistador se por um acaso você teve excelentes resultados liderando alguém, liderando um time, liderando uma equipe, ou se você teve contato com pessoas ou com ambientes que geralmente o teu cargo, geralmente a tua área não teria. Alguns exemplos disso. Vamos supor que você foi um advogado que foi líder da equipe ou um dos líderes da equipe que trabalhou em algum caso recente famoso. Por exemplo, sei lá, Lava Jato, ou você estava defendendo um dos lados. Isso é importante você falar. Outra coisa, vamos supor que você era responsável pela área de marketing, ou você trabalhava na área de marketing ou na área comercial, e você foi responsável por lançar um excelente produto, um excelente serviço que todo mundo usa hoje em dia. Você precisa falar isso. Você precisa falar isso de uma maneira sucinta, e ainda nesse vídeo eu vou te falar qual é o tempo que você tem para você contar tudo isso. E aqui é importante um detalhe técnico. Você precisa contar essas passagens de uma maneira rápida, objetiva e principalmente que gere interesse na parte do recrutador e do selecionador para ele perguntar para você depois. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você consegue estruturar esses grandes projetos, grandes resultados, você vai gerar interesse por parte dele e ele vai querer saber. E aí é muito simples, você já começa a criar uma relação de confiança com ele que provavelmente vai ser muito positiva para você durante todo o processo seletivo. E aqui uma dica importante, a partir do momento que você seguir essa estratégia de você contar os seus melhores resultados, os principais resultados, esteja preparado para o entrevistador na hora te interromper e fazer uma pergunta específica sobre ele. Então talvez ele nem deixe você terminar essa pergunta, me fale sobre você. A partir do momento que você sinalizar para ele um projeto importante que chame a atenção dele, ele pode te fazer perguntas específicas sobre aquele projeto. Por que ele faz isso? Porque você conseguiu fisgar ele, você chamou a atenção dele e muitas vezes ele não quer deixar passar, ele não quer esquecer, então ele já te pergunta. Então, por exemplo, se você fez parte de um grande projeto da área comercial ou de um processo jurídico ou, por exemplo, de uma startup, você precisa estar preparado para você explicar ali na hora os detalhes desses projetos. Senão, toda a estratégia que você construiu vai por água abaixo e corre o risco de você estragar uma entrevista de emprego logo no começo. Tá gostando desse vídeo? Você já sabe, né? Não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal, assine o sininho aqui para você receber todas as notificações dos novos vídeos. E sobre a sua vida pessoal, o que você fala? Vamos lá, você vai gastar de 5 a 10% do tempo que você tem falando da tua vida pessoal. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero te falar uma dica de ouro que é a seguinte. Primeira coisa, você precisa saber quem vai te entrevistar. E eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, sobre todas as informações que você precisa ter antes da entrevista. A partir do momento que você sabe o nome da pessoa que vai te entrevistar, você precisa achar ela no LinkedIn. Fica tranquilo, o LinkedIn é uma rede social, você deve buscar contato com ela, ser uma conexão dela, você não vai mandar nenhuma mensagem para ela. Você simplesmente quer entender como ela construiu a história profissional dela, experiências profissionais, onde ela estudou, se ela fez inglês, se ela fez outro idioma. Por que a gente quer saber isso? Para entender se, por exemplo, vocês estudaram na mesma escola, fizeram a mesma faculdade, fizeram o mesmo curso de inglês, trabalharam com algumas pessoas em comum. Para quê? Para você criar rapport.
Rapport é uma palavra francesa, oriunda da psicologia, que quer dizer trazer de volta ou criar uma relação. E é uma técnica muito utilizada em vendas para criar uma conexão, para criar uma empatia, para que você se comunique melhor, para você criar menos resistência da parte do seu interlocutor, da parte de quem está te ouvindo. Ou seja, você vai ver se você e o entrevistador têm coisas em comum, estudaram na mesma escola, conhecem as mesmas pessoas, para você de fato quebrar o gelo e talvez quebrar uma resistência que ele possa ter simplesmente porque ele não quer te entrevistar, porque é terça-feira, porque ele está pensando no almoço, porque ele brigou com alguém na casa dele. Isso vai facilitar a comunicação. E eu nem preciso te dizer, né? Não é para você stalkear essa pessoa nas outras redes sociais. No máximo, você vai sugerir uma conexão para ele via LinkedIn, sem mandar nenhum tipo de mensagem, sem você ser deselegante e muito menos mal educado. E aqui o que você vai falar? A primeira coisa é, você pode falar o seu nome, cidade onde você nasceu, cidade onde você mora. Isso é muito importante porque nem sempre a cidade que você mora hoje é a cidade que você nasceu. Falar um pouco da sua formação acadêmica e principalmente por que você escolheu seguir essa formação, por que você escolheu estudar. E aí tem muita gente que me pergunta, Eduardo, eu devo falar se eu sou casado, casada, tenho filhos ou não? Eu vou ser muito sincero com vocês, eu não vejo problema nenhum de você falar que você é casada, que você é casado, que você tem filhos, que você tem cachorro. Mas ainda existem muitos recrutadores e selecionadores e gestores também que têm muitos preconceitos, vieses inconscientes, com muitas coisas que não fazem o menor sentido nos dias de hoje. A minha sugestão é, conta aquilo que você se sentir à vontade, mas não se exponha, não precisa trazer detalhes sobre a tua vida pessoal, não precisa trazer detalhes sobre a sua intimidade, não faça isso de jeito nenhum. Dessa forma você mantém uma conversa estritamente profissional e você não vai se expor, você vai contar para a pessoa que está te entrevistando exatamente aquilo que ela perguntar e exatamente aquilo que ela quer saber. E uma coisa que é importante você falar também, se você tem algum hobby, por mais simples que seja, e da mesma maneira que eu falei lá em cima sobre os principais resultados, esteja preparado para ser perguntado sobre esse hobby. Você quer ver uma coisa que eu sempre pego os candidatos desatentos, os candidatos ensaiados? Olha, Eduardo, eu adoro ler. Aí eu interrompo e falo, qual foi o último livro que você leu e por quê? E aí é muito ruim, é muito chato quando eu faço essa pergunta e eu percebo na hora que o candidato faz muitos anos que ele não lê um livro porque ele nem se lembra. E aí ele tenta ali sair pela tangente, não, é que eu leio mais artigos na internet, eu pergunto, qual foi o último artigo que você leu e por quê? E ele não sabe responder também. Então, para toda resposta que você dá, sempre pense que o entrevistador pode te interromper e te questionar sobre aquela resposta. É o que eu falo, não se exponha desnecessariamente. E eu já falei sobre isso, como ser um candidato interessante, no podcast episódio 91, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Sugiro que você ouça, porque é um material bastante rico que vai ajudar você a entender um pouco da tua história profissional, a você valorizar a sua própria vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu sei que a gente trabalha tanto, mas trabalha tanto, que muitas vezes a gente não se reconhece mais. A gente acha que os nossos grandes projetos são projetos comuns, e na verdade não são. Então é um episódio bastante interessante, que você vai começar a se reconhecer e você vai começar a se valorizar ainda mais. Para finalizar, quanto tempo, Eduardo, eu posso falar sobre tudo isso? 10 minutos? 15 minutos? Pelo amor de Deus, não faça isso. Vai começar a dar soninho, vou começar a pensar no meu almoço, no que eu tenho que fazer no final de semana. Quanto tempo você tem? De 1 a 3 minutos. Por isso que você precisa pensar muito bem naquilo que você vai falar, estruturar muito bem e, acima de tudo, ensaiar. De 1 a 3 minutos é o tempo suficiente para você não parecer prolixo e nem parecer que você está com pressa, está ansioso para terminar logo. Então ensaia, se escute, ensaie na frente do espelho, grave se você achar necessário para você se ouvir no WhatsApp, para você começar a entender qual é a sua cadência, como você fala. E você vai ver que automaticamente em 3 minutos ou 1 minuto você realmente vai precisar falar aquilo que o entrevistador vai ouvir de uma maneira que você deixe ele interessado em querer saber mais. De 1 a 3 minutos é suficiente. Conta nos comentários para mim se você já se embananou ao responder essa pergunta, se confundiu, ficou nervoso na hora, não soube o que falar. O seu caso e as suas dúvidas podem ser dúvidas de outras pessoas e eu estou aqui para te ajudar. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.